Sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Já às vésperas do Natal, vivendo bem esse tempo do Advento em preparação, para meditarmos um pouquinho do presépio, do amor de Deus por cada um de nós, duas coisas temos que pensar. As duas vindas de Nosso Senhor. A primeira, ele já veio no presépio, veio de forma humilde, simples, e a segunda virá de forma gloriosa. Entre essas duas vindas, há uma terceira, que é aquela sacramental, que Nosso Senhor vem sobre os altares todos os dias, para estar conosco na comunhão, para nos alimentar, para nos dar forças. Por isso, ninguém pode dizer que está abandonado por Deus, porque Deus sempre está ao nosso lado, de uma forma ou de outra. Veio uma primeira vez no mundo e sofreu por amor a nós. Está todos os dias no sacrifício da Santa Missa, no altar, se aniquilando, se fazendo um pequeno pedaço de pão para nos fortalecer nessa caminhada. E virá uma segunda vez, essa visível aos olhos dos homens, né, de uma forma gloriosa. No presépio, portanto, podemos perceber muitas coisas. Afinal de contas, o tema é acolher o Senhor que vem. Como podemos acolher bem a nosso Senhor? Perceber que naquele presépio, naquela manjedoura, naquele curral ou uma caverna, há uma família, há muita ternura, muita confiança, apesar da pobreza, do frio e de serem esquecidos e abandonados. Mas há uma ternura e uma confiança muito grande. A pobreza é visível aos olhos de qualquer um, a humildade em vir pequenino, em deixar-se educar, formar, aprender todas as coisas, sendo que Ele criou o céu e a terra. Criou todas as coisas e criou o mundo. A caridade, a adoração, o amor, são todas virtudes que vamos encontrando ali no presépio. Por isso, meditar a vida de Nosso Senhor, quando veio uma primeira vez, é muito importante. E meditar por quê? Porque ali começou a salvação da humanidade. Começou, é verdade, desde o início. Deus criou o mundo e fez a humanidade para dispensar à humanidade o seu amor. Desde aquele momento em que o homem foi criado, o homem pôde conhecer a Deus. De forma velada no Antigo Testamento, de forma velada no Menino Deus, de forma velada no sacrário, né, de formas eucarísticas, e não será de forma velada uma segunda vinda de Cristo. E por isso os homens compreenderão. Em Nosso Senhor está toda a vontade do Pai. A gente vai voltar a falar disso depois. E no presépio encontramos todas as virtudes. Enquanto São Tomás de Aquino fala que todas as virtudes encontramos na cruz, São Bernardo diz que no presépio já encontramos todas as virtudes também. Todas elas estão ali, porque é Deus que está conosco. Em Deus tudo se refaz, em Deus tudo se renova, em Deus tudo se torna melhor. Esses dias meu primo, para variar, só me manda só coisas, às vezes idiotas, às vezes divertidas. Mas me mandou uma que ele me mandou para provocar, né? Então, porque ele não é muito de ir na missa, mas me mandou só para me provocar. Ele perguntou: o que você acha disso? Eu até gostei, até coloquei daquele tema, né, desse nosso recolhimento. O que pensa, dizer assim, né? Como é o presépio de hoje? Aí mostra uma figura de um presépio, só uma casinha e não tem nada. Não tem Jesus, não tem Maria, não tem ninguém. É só uma casinha. Esse é o novo presépio moderno. Esse é o novo presépio. E aí eu pensei, né? Aí vem um texto embaixo, assim, né? Já é palhaçada, né?
já estão, quer dizer, não precisa de Jesus. Eu pensei comigo, né? Não precisa de Jesus, não precisa de Nossa Senhora, não precisa de nada, né? Mas o texto não dizia isso. O texto dizia assim: apresento-vos o novo presépio de Natal, mais inclusivo e laico. Já não é muito teológico. E aí começa, né? Já não contém animais para evitar maus tratos. É um mundo melindroso, né? Já não contém Maria, porque as feministas acham que a imagem de mulher não pode ser explorada. A do carpinteiro José tampouco, porque o sindicato não autoriza, né? Então, aí depois vem: o menino Jesus foi retirado, pois não se pode usar a imagem de crianças, pois os seus pais que não estavam presentes não puderam autorizar. Então, o menino Jesus também não está. Então, aí continua, né? Onde que está aqui? Já não contém reis magos, porque porque esses magos eram migrantes, e um deles com certeza era negro, então vai ter discriminação racial e xenofóbica. Então é melhor não ter nenhum, para não ter discriminação, né? Então, porque um era egípcio, era africano, o outro era da África e o outro era da Arábia, então vai dar confusão. Então é melhor não ter nenhum dos reis magos nesse novo presépio. E aí continua, né? Também já não contém um anjo, para não ofender os ateus e os muçulmanos, e outras crenças que não acreditam em anjo. Então não tem anjo também. Então não tem estrela, porque tem os cegos, para não ofender os cegos, para eles não verem que não tem estrela. Ele falou assim: por último, suprimimos também a palha, para não ter risco de incêndio. Então já suprimiram a palha, não vai ter mais a manjedoura, né? E ele vai dizer, por não corresponder à norma europeia, ou seja, né, ficou só a cabana feita de madeira reciclada da floresta, né, que respeitam as normas ambientais ISO 9020. Pronto. Então, quer dizer, essa nova imagem do presépio, sim, é tão melindrosa que não compreenderam. Quer dizer, tiraram tudo para ninguém ficar ofendido, para ninguém ser explorado, para ninguém sofrer. Mas o que é o presépio de verdade? Vamos lá. Uma mulher que ia ser apedrejada por ter ficado grávida antes do matrimônio. Um homem que queria abandonar a Virgem Maria, porque o filho não era dele. Uma viagem fora do tempo, porque um rei idiota mandou fazer o recenseamento. Um lugar, uma cidade que não acolhe ninguém. Nem mulher grávida tem vez, não tem assento especial para ela. Tem que nascer num curral. Os reis magos estão atrás de um grande rei, seguem uma estrela. Os pastores estão trabalhando, estão no meio da noite cansados, e os anjos vêm tirar. Eu não sei se eles foram ver o menino para adorá-lo ou com medo dos anjos atacarem eles, mas é verdade que foram. O que representa o presépio? No presépio encontramos, segundo São Tomás, uma família com ternura, confiança, pobreza, humildade, caridade, a adoração dos reis magos e dos pastores a esse menino Deus, e muito amor, porque Deus é amor. Encontramos todas essas coisas, maravilha. Só que, na verdade, o que é o presépio? A vinda de Cristo ao mundo foi para salvar o mundo do egoísmo, do mal e do pecado. Por isso, Jesus entra no mundo pobrezinho e já com sofrimento. Jesus assume a condição humana já no sofrimento. E esse sofrimento é para moldar no coração de cada pessoa uma confiança ainda maior. Se Jesus sofreu nesse mundo, se a Virgem Maria sofreu, se São José sofreu, por que nós queremos às vezes fugir do sofrimento? Acolher o Senhor que vem, pois vem pobre, pois veio sendo mesmo que desprezado pelos homens. É preciso descobrir a presença de Deus, a forma como nos visita na vida cotidiana. Jesus vem através da nossa leitura espiritual, Jesus vem através da Eucaristia na comunhão, vem de forma sacramental nos trazer a salvação. Quantas coisas podemos aprender? Preparar-se para o Natal, portanto, é aproveitar a liturgia, é promover os desejos de que o Senhor, entre em nossos corações, abrir o nosso coração numa boa confissão, abrir o nosso coração numa oração contínua, fazer a oração com fervor, pensar que nosso Senhor veio pobrezinho nesse mundo e nem foi tão recebido, ficar, muitas vezes as mulheres ficarem animadas
por colocar muitas vezes o presépio em casa, e as que têm filhos, né, e netos, né, fazer isso, a oportunidade de incentivá-los a mostrar cada um daqueles personagens, quase que fazer uma catequese. E isso anima também o nosso coração, ver cada personagem. Deus permitiu que poucas pessoas participassem de um dos maiores mistérios da nossa salvação. Deus se tomou a condição humana, exatamente aquilo que o diabo não quis aceitar. O diabo, sendo anjo, não queria servir o ser humano. E quando viu que Jesus ia assumir a condição humana, se revoltou. Não quis se rebaixar. E esse é o grave problema dos presépios hoje. Se revoltar, né, inventar um presépio que não tem nada, exatamente por se revoltar com alguma coisa que fere os nossos sentimentos, que fere a liberdade, que fere alguma coisa. Olha, ninguém aqui pediu para nascer, ninguém aqui quer morrer, ninguém aqui quer sofrer, ninguém aqui quer trabalhar e pagar tanto imposto. Mas precisamos fazer tudo isso? E essa é uma realidade que não dá para mentir e enganar. O mundo está tão perdido, então vamos tornar o mundo mais bonito. Vamos pintar todas as casas de cor-de-rosa. O que o mundo vai mudar com isso? É para, na verdade, enganar daquilo que todo mundo tem que enfrentar, com coragem, um mundo árduo e difícil, mas com promessas de glórias do céu. É isso que temos que entender. Preparar o Natal é aproveitar a liturgia, é fazer com que as palavras do Evangelho sejam para nós de verdade, não para aqueles personagens que estavam lá, mas para nós. É dirigir-se a essa luz, né, com as nossas boas obras. O que podemos levar? Os reis magos levaram ouro, incenso e mirra. Os pastores talvez devem ter dado alguma ovelhinha, talvez algum não sei, leite ou lã, pelo menos para cobrir o menino, não sei. Devem ter dado alguma coisa de presente, porque era normal dar presente às crianças. Não é só de agora que se faz isso. Naquela época também era muito normal. Então, o que acontece? Dirigir-se a essa luz divina que é Deus. Deus veio iluminar as trevas desse mundo, veio iluminar a ignorância, veio iluminar as incertezas, veio iluminar todas as coisas difíceis dessa vida, para que vejamos as coisas com um olhar de Deus, com outra luz. A preparação, portanto, para o Natal, diante desse menino no presépio, é meditar também que ele veio humilde, mas virá glorioso. É uma promessa que Nosso Senhor fez. Tudo o que ele fez, os milagres, aquilo que ensinou, aquilo que passou no Calvário, morrendo por nós e ressuscitando, é a prova de que devemos acreditar em suas palavras todos os dias. Nunca perder o rumo dos céus. Olhar para os céus, como diz a liturgia, corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Será que está em Deus? Às vezes não. Às vezes estamos na preocupação disso ou daquilo, queremos resolver esse problema, mudar aquela pessoa, fazer aquela pessoa ver que ela está errada. Às vezes queremos coisas que são impossíveis para nós. Não conseguimos mudar nem a nossa vida, quanto mais querer mudar a dos outros. Nunca perder o rumo dos céus. Buscar essa luz continuamente, mesmo no meio das dúvidas, das trevas e da escuridão da fé. Buscar essa luz. Quem procura, encontra. Quem bate, a porta se abrirá. Então é isso que temos que fazer. A nossa oração diária vai nos levar a compreender os mistérios desse presépio. Pense que a nossa oração, até o último dia da nossa vida, vai ser a caminhada que fizeram os reis magos. Na dúvida, seguiram aquela luz. Assim é também a nossa vida. Temos muitas dúvidas. O que vamos passar, o que vamos sofrer, o que vamos ter que suportar. Mas aquilo que prometeu Nosso Senhor no Evangelho, é essa luz que vai nos conduzindo a não desistir, a buscar e a procurar sempre. Mesmo que a gente bata na porta errada. Bateram na porta do palácio de Herodes. Erraram o caminho. Estava um pouquinho, 13 quilômetros para baixo. Estava em Belém. Então, temos que buscar caminhar um pouco mais. Quando pensamos que já caminhamos até o lugar prometido, não, ainda tem mais para caminhar. Tem mais coisas por fazer. E é isso, preparar, acolher o Senhor que vem, porque Ele vem com o seu amor aos nossos corações, porque Ele vem pedir mais um pouquinho de ternura, de compaixão, de amor, de confiança, de humildade, de caridade, de paciência. É isso que é acolher nosso Senhor. Ele vem hoje pelo Evangelho, vem hoje pela Eucaristia,
Será que o acolhemos? Porque em Belém não acolheram Jesus. Não deram ouvidos e nem prestaram atenção na gravidez de Nossa Senhora. Não quiseram nem saber se ela precisava ou não de acolhimento. Não deram lugar nem para São José, porque era a terra sua, dos seus parentes. Não acolheram bem São José. Nem ele, nem a Virgem Maria, que estava grávida. Menos ainda o menino. Quem acolheu o menino? Aqueles que vieram de longe. Aqueles que Deus mostrou alguma coisa. Aos pastores, os anjos. E aos reis magos, a estrela. Foram coisas do mundo e do céu que levaram os homens, esses homens até Jesus Cristo. É por isso que o caminho da luz é a nossa vida. Esse caminho de luz, de encontrar a luz no meio das trevas, de encontrar uma luz no meio das dificuldades, esse é o caminho que Jesus Cristo quis e prefigurou como um caminho de luz. Esse é o caminho de luz. Já estamos no caminho há muitos anos, desde que entramos nessa vida. Já estamos nesse caminho. Agora, será que conseguimos ver a presença de Deus em todas essas situações? Quando se perde a luz do Evangelho, se perde a luz das palavras de Nosso Senhor, se perde Cristo. Deus se fez palavra. O Verbo, a palavra divina, se fez carne e habitou entre nós. Como podemos acolher Jesus Cristo? Naquela época, tinha que ir até Belém para acolher Jesus. Poucos foram. E os que estavam não o receberam. Como podemos nós hoje acolher Jesus Cristo? Pelo Evangelho, a Lectio Divina, a leitura orante, a meditação que podemos fazer todos os dias, meditar um trechinho do Evangelho, as palavras de Nosso Senhor. São José Maria Escrivá fazia isso continuamente, meditava o Evangelho do dia. O que ele fazia na sua casa era sempre a mesma coisa, tanto que aquele livro, Falar com Deus, e um outro livro, Meditações, que existem dentro, na casa do Opus Dei, são o quê? Palavras do dia, meditações que foram feitas segundo o Evangelho do dia. É isso que devemos fazer, meditar um pouquinho mais, além da missa que participamos, meditar um pouquinho mais sobre aquelas palavras, porque aquilo é acolher Jesus Cristo, porque Ele é o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Assim Nosso Senhor vem ao nosso encontro, acolher essa palavra, veio para os seus, mas os seus não o receberam. O Advento, portanto, é um tempo de preparação, buscar essa luz. Nada pode ofuscar essa luz, Por quê? Porque é Deus que ilumina o mundo, Buscar essa luz, e essa luz se fez presente em Belém. Como podemos iluminar, estar com essa luz diante dos nossos olhos para que sejamos iluminados? Uma das formas é o exame de consciência. Se faz necessário para saber como estamos caminhando para a verdadeira luz. Hoje eu não rezei o terço, então não caminhei direito para essa luz. Hoje eu falei palavrão, então não caminhei direito para essa luz. Hoje eu murmurei muito, reclamei do calor, reclamei disso, daquilo, daquele outro. Então hoje realmente eu não busquei a luz, não consegui ver Cristo no mundo, não acolhi a vontade de Deus, não tive paciência, não tive caridade, não tive amor, não tive zelo, não fui perseverante na oração. Pronto, então o exame de consciência serve para isso, para perceber se estamos ou não acolhendo Jesus. Será que acolhemos Jesus? Será que olhamos para essa luz? É como uma empresa, ela faz balanço. No fim do ano, todas as empresas fazem balanço, do que venderam, do que saiu, como estão os funcionários, o que a gente pode fazer para ajudar, o que a gente pode fazer para acabar com o problema. Então é isso. O fim do ano também, não é retrospectiva, mas o fim do ano é fazer um exame de consciência daqueles propósitos que a gente fez lá no começo, e será que a gente vai conseguir cumprir durante o ano inteiro, até o fim? São essas as nossas lutas. Saber de verdade para onde vamos, com esse nosso comportamento. O que devemos fazer dentro do nosso lar, dentro da nossa casa? Esses dias atendi 2 pessoas, a história era bem parecida, não era aqui na paróquia, atendi em outro lugar. Mas foi divertido porque uma delas é assim, mais ou menos a história era assim: padre, eu estou muito brava com meu marido. Foi assim, pensei comigo, novidade. Então, falei assim, mas por quê? Falei assim, padre,
esse homem não tem perspectiva de vida. Eu falei assim, qual perspectiva? Eu falei assim, ele está sempre na mesma coisa, sempre no mesmo trabalho. Eu falei assim, mas que ele não trabalha? Ele faz alguma coisa? Não, padre, ele trabalha, ele é funcionário público. Eu pensei comigo, então eu já sei. Eu falei assim, então ele não almeja subir de cargo. Eu falei assim, para quê? Ele já é funcionário público. Vai subir de cargo para quê? Já está lá, né? Já está lá e vai aposentar com o mesmo salário. Então ele, né, vai ser isso. Vão valorizar ele? Não, no funcionário público ninguém valoriza ninguém. Então ele está lá, né, tem que prestar serviço. Mas assim, padre, mas ele está sempre a mesma coisa. A gente tem agora 4 filhos e precisa mudar algumas coisas. E o salário que ele ganha não vai dar para fazer tudo. Eu falei assim, então o problema já é outro. O problema é o dinheiro. Não é o seu marido que está parado que ele não faz nada. Eu falei assim, Eu falei assim, mas... Não, então tá difícil, porque agora tá vindo o 5º filho, então tá difícil, né? Eu falei assim, tá, padre, mas é que eu ganho bem mais que ele. Eu falei, você trabalha ainda, além de cuidar dos filhos, da casa, ainda trabalha. Sim, trabalho, né? E eu estou fazendo, meu trabalho eu não tenho segurança nenhuma. E eu estou fazendo as coisas das tripas coração, estou trabalhando muito, ganhando, estou fazendo as coisas, mas já não dá para fazer as coisas. Pense comigo. O que ela está reclamando, meu Deus? Você ganha mais que o marido, tá bem, está fazendo as coisas, tem 5 filhos, podia reclamar que não tem filho nenhum. Ou então tem 10 e não está dando conta, mas está bem, mas eu não entendi por que ela está reclamando. Aí foi continuando, aí comecei a pensar, o que será que ela está reclamando? Foi reclamando, e os meninos estão algum doente, alguma coisa? Não tinha nada, a reclamação era essa, que o marido não tem perspectiva de vida. Eu falei assim, perspectiva do quê? Aí eu virei e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu acho que você está sendo ingrata. Ai, padre. Eu falei assim, Eu falei assim, olha, metade das feministas do mundo queria ter a sua vida. Você dá conta de um monte de gente, você manda em todo mundo, ganha mais que todo mundo, você é mais eficaz que todo mundo. É tudo que as mulheres queriam. Ser mais do que os homens e fazer mais do que eles. Bom, elas sempre fizeram. Mas só que elas acham que não fazem. Não sei de onde que tiraram isso. Você já faz tudo isso mesmo. Você está reclamando do quê? Eu falei assim, você é o ícone das feministas. O seu marido nunca vai te ultrapassar. Você dá conta de todo mundo, ganha mais que todo mundo, faz todas as coisas. Está reclamando do quê? Padre, mas eu não sou feliz desse jeito. Pois é, seria bom se o marido ganhasse o dobro e você não precisasse trabalhar. Isso que você queria? Ai, meu Deus do céu, dá para entender. Você está reclamando que o marido não tem perspectiva porque ela quer ficar em casa. Aí eu acho que não é nem perspectiva de vida. Aí você está querendo, você tem muito trabalho, você não está dando conta, peça ajuda para o marido, deixa desse orgulho de lado, peça ajuda para ele vai te ajudar. E no final das contas, o que vai acontecer? Aliás, o que está acontecendo é que você está com preguiça com tanto trabalho. Você queria tudo, agora que tem tudo, não quer mais nada. É verdade, Paulo. E quando esses meninos crescerem, eles vão tudo embora. Quando você tiver mais velho, eles vão te aposentar e o marido também. Aí o que vai acontecer? Vai mudar tudo sua vida. É essa que você quer? Não. Então pronto, acostuma com essa e agradece essa que você tem. Agora, como que eu vou ver isso? Filha, é olhar para Cristo. Ele sofreu mais que você. Ele teve que fazer muito mais que você. Nossa Senhora teve que suportar não só um filho, depois teve 12 e um deles ainda traiu. Teve que ser mãe desses 12. Teve que cuidar deles todos e mais as outras mulheres, teve que dar exemplo, ficar sozinha, sem o filho e continuar a vida. Pois bem, a nossa vida é essa. Se nós olhamos com o olhar de Deus, acolhemos o Senhor que vem. Mas se nós não olhamos para esse presépio e todo o sofrimento que acarreta ele e que acarretou a nosso Senhor para nos salvar dessa forma, de verdade, perdemos o caminho. Fechamos os olhos para essa verdadeira luz. Quais os motivos que nos desviam e nos afastam e nos impedem de chegar até Cristo? A própria Sagrada Escritura diz a concupiscência da carne, as nossas más vontades e inclinações, a concupiscência dos olhos, a nossa cobiça e o nosso desejo, que nos levam a outras coisas, a não ficar satisfeito com o que temos, e a soberba de vida, achar que somos melhores que os outros. O que nos impede de acolher Jesus Cristo é isso. Por que não acolheram Jesus em Belém? Essa família aí, soberba de vida. Não acolheram o menino Jesus. Herodes, por que não acolheu o menino Jesus como um grande rei, como os
os reis magos foram lá anunciar? Pela concupiscência da carne e a soberba de vida. Então, o que nos impede de olhar para Deus são os nossos pecados. Por isso, fazer exame de consciência, porque o que nos impede de acolher Jesus no nosso coração como um verdadeiro presépio são as sujeiras que estão no nosso coração. E quais são essas sujeiras? Temos que descobrir. Porque são às vezes coisas pequenas, como essa mulher que tinha tudo e não conseguia ver nada. Tudo estava ruim. É assim que muitas vezes acontece, né? Tem uma passagem, né, que São José Maria Escrivá fala, que nos ajuda muito, né? Está no livro, no sulco, número 814. Dizia assim: pede a Jesus que te conceda um amor como fogueira de purificação, onde a tua pobre carne, o teu pobre coração se consuma, limpando-se de toda a miséria terrena, e vazio de ti mesmo se encha dele. Isso é acolher Jesus Cristo. Jogar fora o que não presta. Jogar fora aquilo que nos impede de acolher melhor Jesus Cristo. Porque esse é o nosso grave problema. E ele continua, né? Limpando-se de toda a miséria terrena e vazio de si, de ti mesmo, se encherá dele. O Salmo 121 dizia a mesma coisa, né? Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Temos que ir à casa de Deus todos os dias. E como podemos ir até a casa de Deus? Na oração. A oração nos leva a compreender os mistérios do amor de Deus, ir ao encontro de Cristo. Esse salmo era rezado quando os peregrinos, depois de uma caminhada muito grande, chegavam e viam Jerusalém. Eles se alegravam. Que alegria quando eu vi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E depois de caminhar muito, faziam uma subida de 1.000 metros de altitude. Era mais que subir de Santos até São Paulo, em 35 quilômetros. Era uma subida muito íngreme. E se alegravam quando chegava, lógico, se alegravam duplamente. Primeiro que acabou a subida, segundo que chegaram onde que tinham que chegar. E é exatamente isso. Será que a alegria que vamos ter na nossa vida não é fazer uma grande caminhada e chegar aonde devemos chegar? Como podemos acolher nosso Senhor? Exatamente nessa alegria, de ir ao encontro dele. Alegrar-se sempre, né? Pois sempre caminhamos ao encontro do Senhor. Os reis magos deixaram seus palácios, os pastores deixaram ali o rebanho e foram encontrar esse menino. Deixar de lado alguma coisa nossa. Como podemos acolher nosso Senhor? Deixar de lado alguma coisa para dar tempo ao nosso Senhor. E o período do Natal não é um período de mortificação e penitência. Podemos fazer também, mas não é um período propício como é a Quaresma. Mas é um período propício para, de verdade, capricharmos na nossa oração. Fazer um pouquinho mais, alguma coisinha mais, algum detalhezinho a mais. É como alguém que enfeita um presente com um papel bem bonito, com um laço mais bonito, né? Pega o perfume, pode fazer isso. Quer dizer, deixou ainda mais bonito um presente. Como podemos deixar bonito esse presente? Caprichar um pouquinho mais na nossa oração. Como ela é feita? Com mais paciência, com mais atenção, né? Talvez numa situação melhor, né? Santa Teresinha não encostava as costas na cadeira, porque se ela encostasse ela dormia. Então ela não encostava para conseguir fazer a oração melhor, porque era um pouco mais incômodo. Então está dormindo até sentado, então vamos ajoelhar. Conseguiu agora a perfeição, conseguiu dormir agora ajoelhado. Então tem que fazer andando. Aí já faz andando, porque andando, se cair, se dormir, cai, aí machuca. Aí não dorme mais, aí fica alerta, né? Então é isso, eu ainda não vi ninguém dormir em pé, só no ônibus, né, no metrô. E tudo aquele joelho daquela falhada, eu já dormi em pé, viu? Mas aí estava segurando, então não caí. Então é isso. Quantas vezes nós temos que caprichar, fazer alguma coisinha a mais, para servir melhor a nosso Senhor. Alegrar-se sempre, pois sempre caminhamos ao encontro do Senhor, na Santa Missa, na oração diária, em particular na Eucaristia, né? E quando chegamos até nosso Senhor, diante da comunhão: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Qual palavra é essa? Dizei uma palavra e serei salvo. A palavra que nos salva é o verbo divino, é a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? É uma ação. Essa ação é o verbo, e esse verbo é Deus. Quem é esse? O Filho.
Jesus. Que palavra pode nos salvar senão Jesus? Essa é a palavra que nos salva. Apegar-se a Jesus. Quando São Pedro afundava no lago, Jesus, salva-me. É isso. É esse nome que vai nos salvar de afundarmos no pecado, na miséria, na tristeza, na angústia, na dor, na escuridão, nas trevas dessa vida, que vão nos assolando e pesam muito. É difícil. Às vezes temos uma vida maravilhosa, mas olhamos com outro olhar, sobre um outro olhar, como eu disse no relato desse presépio, né? Olhando por esse relato, o presépio tem que ficar vazio. Olhando por outro relato, o presépio tem que ficar melhor. Assim, entendemos muito bem a força da alma, a alegria do coração, tudo está ali na Eucaristia. A Eucaristia não é para fortes, mas é remédio aos fracos, força da alma, alegria do coração. Assim veio Jesus no presépio, pequenino, mas todo-poderoso. Veio nos salvar. Deus entre os homens estava ali e os homens não perceberam, não acolheram nosso Senhor. Às vezes estamos tão perto de nosso Senhor e às vezes não acolhemos muito bem as coisas que nos acontecem, como um sinal da salvação, como um sinal do amor de Deus. Se precisamos, vamos buscá-lo. Devemos buscar nosso Senhor e assim o encontraremos. Ele é caminho, é verdade, é vida. Como podemos melhorar esse nosso encontro com Jesus? Como podemos acolhê-lo melhor? Na preparação, duas são as preparações. Uma preparação remota, que essa é todos os dias, na oração. A fidelidade na oração, nas normas de piedade, na regra de vida. Né? Nesse plano de vida que devemos fazer. Fiel na oração todos os dias. E também na preparação imediata. Né? Nessa preparação imediata, no encontro com nosso Senhor, colocando o coração naquilo que fazemos. Colocar o coração em todas as coisas, em cada uma oração. Né? Deixar algumas coisas de lado, né? Não como penitência ou mortificação, mas como preferência por nosso Senhor, neste tempo tão bonito. Deixar alguma coisa, talvez o tempo de celular, talvez o tempo de sono, talvez o tempo de um passeio, talvez o tempo... Olha, deixou 15 minutos de fazer academia. Olha, para fazer oração. Deixou meia hora o sono da noite para acordar mais cedo e fazer oração. Deixou o celular 20 minutos para fazer mais um trechinho de oração. Não é mortificação e penitência, mas são preferências por nosso Senhor. Estar atento. Veio para os seus, mas os seus não o acolheram. Quando será que não acolhemos nosso Senhor? Quando fazemos a nossa vontade. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba de vida fizeram com que muitas pessoas não recebessem nosso Senhor, não compreendessem o mistério da salvação. Né? Devemos fazer como fizeram os pastores, deixar um pouquinho o trabalho, deixar, como os reis, deixar o conforto do seu reinado, a segurança das suas vidas para ir ao encontro desse menino. E a incerteza talvez possa ser até uma decepção. Os reis magos viram uma grande estrela que os conduziu. Quando chegaram lá, um menino nascido num curral. E os pastores viram um anjo. Que maravilha, até se assustaram. E quando chegaram lá, viram um menino deitadinho na manjedoura, no curral. Que decepção. A estrela parecia que é mais luminosa que o menino. E os anjos mais reluzentes que aquele menino. Mas quem tinha mais luz? O menino. O mundo muitas vezes mostra muitas luzes que não são as de Deus, mas a verdadeira luz, ela deve brilhar no nosso coração, porque Cristo é a luz do mundo, é o Verbo de Deus feito carne, é a Palavra de Deus que veio nos visitar. Peçamos então a Nossa Senhora, pois ela acolheu a Palavra de Deus dizendo simplesmente: faça-se em mim, segundo a tua palavra. E o ventre da Virgem Maria, esse sim, foi o primeiro presépio, porque aceitou a vontade de Deus e acolheu Jesus na sua vida, numa obediência e numa vida que uma espada transpassaria a sua alma. Não teve medo dos sofrimentos, mas teve uma alegria grande de encontrar-se com o seu Salvador, e que por sinal seria seu Filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática, minha Mãe Imaculada. São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.